Hoje eu vou fazer uma receitinha que eu amo, o Cinnamon Bun. Oi gatas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou gravar um vídeo fazendo o Cinnamon Bun. É uma receita com um pãozinho que ele tem canela com açúcar dentro, gente, que é uma delícia, é o meu doce mais favorito. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, eu vou filmar no ângulo pra vocês conseguirem ver direitinho como é que eu faço. Mas quem ainda não é inscrito, vamos lá, se inscreve. Se você já é inscrito, muito obrigado. E, gente, não esquece de dar aquele joinha e me conta se vocês gostaram da receita e se vocês querem mais, que aí eu trago mais receita pro canal. Então a gente vai começar com 2 xícaras de leite morno e aí meia xícara de açúcar. A gente vai dissolver esse açúcar no leite. O leite não precisa ser muito quente, gente, só um pouquinho acima da temperatura normal. Aí você coloca meia xícara de manteiga derretida e dá aquela misturada para incorporar bem os dois. E aí você coloca o fermento, você coloca 10 gramas de fermento para pão e dissolve esse fermento para não ficar nenhum desses buraquinhos. E aí você deixa descansar por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, você vai misturar essa mistura da manteiga, do leite, do fermento com 4 xícaras de farinha de trigo. Você vai misturar e você vai incorporar bem a farinha com o leite, a manteiga e o fermento. Não precisa ser uma massa muito lisa nesse primeiro estágio, digamos assim. Você só precisa ter certeza que tá tudo muito bem misturado, que toda a farinha tá hidratada pelo líquido. Eu acho que eu fiquei misturando essa massa por mais ou menos 5 minutos, que eu gosto de ter certeza que ela tá bem misturada. Ela tem esse aspecto elástico e, como eu disse, ela não precisa estar lisa nesse primeiro estágio, porque ela ainda vai descansar. Então, olha como ela fica. Ela fica uma liga, na verdade. Ela não fica nem muito mole nem muito dura. Então aí é o momento que já tá tudo bem misturado e eu cubro com esse plástico filme e deixo descansar por 1 hora, de preferência no lugar quente. Enquanto a massa descansa, a gente vai preparar o recheio com 2 xícaras de açúcar mascavo, 2 colheres de chá de canela, 150 gramas de manteiga. Essa manteiga ela tem que estar mole, então tem que tirar da geladeira com antecedência. E aí essa mistura é só misturar bem para ficar tudo incorporado, porque é a mistura que a gente vai espalhar na massa quando a massa estiver aberta, que a gente vai enrolar como se fosse o rocambole. Então é só dar aquela boa misturada. Com a massa descansada, vocês podem ver que ela já dobrou de tamanho e você sabe que a massa tá boa quando você aperta ela volta. Agora a gente mistura 1 xícara de farinha, mais 1 xícara de farinha e 1 colher de chá de fermento. No caso aí no Brasil, fermento para bolo. E aí você vai pôr 2 colheres de chá de sal. O sal aqui, gente, é só para deixar o sabor mais rico, na verdade. Não vai salgar a massa, não precisa se preocupar. E aí você vai começar a misturar. Essa massa vai ficar meio seca nesse momento dessa mistura, mas não precisa se preocupar porque tem muita água nessa massa e ela vai ficar bem grudenta logo quando você começar a misturar com as mãos. Gente, se alguém fizer essa receita, por favor, postem lá no Instagram e me marquem para eu ver. Agora a gente vai usar mais 1 xícara de farinha, mas essa farinha é só para sovar a massa. Você vai usar o mínimo possível. Eu, por exemplo, vou colocando aos poucos e você percebe quando a massa precisa de farinha porque ela tá grudando nas mãos ainda. Quando ela parar de grudar, não precisa mais a farinha. Então, só use a quantidade que você precisar. E você vai repetir esse processo de sovar a massa por mais ou menos 10 minutos.
Olha como o aspecto da massa já mudou, olha como ela já tá mais lisa, já não tá grudando tanto. Então, nesse momento, é onde eu já paro de colocar a farinha e agora eu vou abrir a massa para colocar o recheio. Aqui a gente vai abrir a massa num formato retangular, o máximo que você puder. Lógico, não pode deixar muito fina, tem que ser mais ou menos 1 centímetro de espessura. Então você abre ela no formato retangular e aí é só colocar o recheio, só espalhar o recheio igualmente pela massa inteira. Agora a gente vai começar a enrolar a massa. Não importa o lado que você comece, mas o lado que você começar, o importante é que você enrole igualmente. Às vezes eu até uso o meu antebraço para ajudar quando eu tô enrolando a massa. Mas enfim, o importante é que você enrole toda a massa, que fique um espiral, como se fosse um rocambole. E você vai fazer isso até o final. Eu vou mudar esse rocambole de posição aqui, mas é só pro ângulo da câmera, tá? Pra vocês verem, mas não precisa tá mudando de lugar, não. Quando você terminar de enrolar ele, você já pode começar a cortar. Gente, uma dica. Quando vocês for fazer esse tipo de corte, até pra corte de bolo, eu uso essa técnica, tá? Eu uso esse fio dental. Por quê? Se você usar uma faca, na hora que você cortar com a faca, devido à massa ser mole, ele vai juntar o rocambole, ele não vai ficar redondinho. Mas, se você usar o fio dental, na hora que você enrola e puxa, ele faz um corte igual em todo o círculo e ele não pressiona a massa. E eu uso essa técnica até quando eu vou cortar bolo. Aí é só ir cortando e colocar na forma. Eu uso a forma redonda porque eu acho que ele ficou muito bem alocado. Aqui eu tô colocando esse filme nessa forma porque eu vou congelar. Então, para congelar, você congela a partir desse processo. Mas se você for assar diretamente, tem que deixar essa massa descansar por mais 40 minutos. De preferência, num lugar também mais quente, porque o fermento age mais e eles crescem mais. E para assar, você vai assar a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos, dependendo do seu forno. Enquanto os cinnamon buns estão assando, a gente vai preparar aquele glacê que a gente joga em cima deles. Eu usei 3 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, 2 colheres de chá de essência de baunilha,
2 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 colheres de sopa de leite, e aí você vai adicionando água. Eu não tenho a medida certa da água, eu vou adicionando no olho quando eu acho que tá bom. Isso também depende do quanto desse glacê que você quer colocar em cima. Eu não gosto de colocar muito para não ficar muito doce, porque já tem canela e açúcar. Aqui, como vocês podem ver, eles crescem bastante. Eles crescem na segunda vez que você deixa eles descansar, e eles também crescem enquanto você tá assando. Então a forma tem que ser razoavelmente um pouco mais larga. E aí aqui é só desenformar e jogar esse glacêzinho que a gente acabou de fazer por cima. Tem gente que gosta de colocar até cream cheese nesse glacê. Eu não gosto, mas se você gosta, você pode colocar também. Você pode fazer ele o quão doce você preferir, na verdade. Eu já gosto de fazer um balanço porque esse cinnamon já é bem doce devido à canela e o açúcar. E é isso, gente. E é só aproveitar porque a massa é super leve, deliciosa. Gente, não tem como explicar. Só vocês fazendo e me contando se vocês gostaram. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Me digam lá nos comentários se vocês fizeram, o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.